Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h32, eu entrei atrasado hoje, mas estamos começando o momento Bom Samaritano, né? Vamos esperar ver as pessoas chegando, hoje é quarta-feira, né? Estamos no meio da semana, né? Sábado agora, dia 17, a gente vai chegar na live de número 200, né? 200ª live, né? Nem sei qual é o assunto daqui, de sábado. Oi, Djalma Doraci, tudo bem? Paz e bem? Hoje nós vamos nos ver muito, né, Djalma? Doraci, nós três vamos nos ver muito. Nós vamos ver hoje de noite também, né? E aí, como é que estão as coisas? Rita, paz e bem. Tudo tranquilo com vocês? Boa tarde, Rita. Paz e bem. Estava comentando um pouco antes de vocês entrarem. Oi, Fátima. Tudo bem? Paz e bem, Fátima? Como é que você está? Djalma, nós estaremos juntos hoje, né? Djalma e Doraci cuidam da pastoral da família e a gente tem um encontro de preparação para a vida matrimonial hoje que a gente vai fazer online. Então é interessante que eu vou me encontrar com eles agora às 3h30, como nós estamos nos encontrando, e vamos nos encontrar mais tarde, né, que eu vou fazer uma palestra lá no encontro, né? Ah, tá. Por algum motivo, o Instagram está me avisando que a Rita, a Fátima e mais uma outra pessoa entraram de uma vez só. Eu não entendi muito bem porque eles me avisaram isso, não, mas eles estão fazendo esse aviso, né? Eu, sinceramente, não tenho nenhuma habilidade com live. Eu estou fazendo as lives assim, né? Praticamente improvisando tudo, sabe, pessoal? Mas tá saindo, né? Tá dando certo. Oi, Algarte, paz e bem. Né? Nós estamos aí nessa atividade. Sábado agora, pessoal, são 200 lives. Eu me lembro quando eu comecei isso, que eu estava falando com um colega meu, você vai fazer tanta live assim, Bernardo? Ah, não, deve ser umas 50, 60, estourando 60, 200. Estamos chegando lá. Né? Eu estava comentando que eu tinha um Instagram pequenininho, quase sem nenhuma apresentação. Agora está cheio de apresentação, cheio de coisa no meu Instagram. É um negócio meio... A gente fica até meio sem jeito, assim, de tanta coisa, né? Hoje é interessante, hoje tem um... Eu fiz mais uma abordagem para essa passagem. A gente já viu essa passagem uma vez. Eu estou quase que fazendo uma playlist especial de quando eu pego a mesma passagem 2 vezes. Entendeu? Espero que eu não pegue nenhuma passagem 3 vezes. Mas hoje eu vou fazer uma abordagem diferente, né? Porque eu acho que é importante isso, que a gente veja que a palavra de Deus ela tem mais de uma visão, mais de uma abordagem, mais de uma forma de pensar, né? Vamos dar mais um pouquinho de tempo, só mais um minutinho ou dois, tá? A gente vai começar na hora. Mesmo eu tendo chegado hoje, eu cheguei atrasado. Hoje eu cheguei às 15h32 e não às 15h30. Né?
Mas não tem problema não, a gente começa na hora, a gente se ajusta. Né? Então, vamos começar, pessoal. Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos, que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Né? Então, pessoal, essa leitura aqui é uma leitura muito interessante. Ela já foi lida outra vez, a gente leu ela como Mateus, agora estamos lendo ela como Lucas. Tem algumas diferenças, mas ela tem, assim, algumas coisas que são importantes, que eu acho que a gente tem que entender. Até porque a gente vê muito do que está aqui hoje na igreja. Né? E agora está entrando a Denise. Oi, Denise, paz e bem. Bem, então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, é a gente entender que aqui Jesus ele está se contrapondo contra os dois grandes grupos, né, talvez os dois grupos que mais se opusessem a ele, né, os fariseus e os mestres da lei. Né? Assim, esse pessoal é um pessoal que tem muito hoje em dia. Né? É um pessoal que fica vivendo pela regra, citando a regra, tudo é pela regra, tudo é daquele jeito. Né? E isso acaba criando uma série de problemas. E Jesus resolve trabalhar justamente esses problemas com essa população, com esse grupo de pessoas. E assim, a gente pode ler isso de duas formas. Né? Eu posso ler isso como uma bronca, eu posso ler isso como um lamento. Né? Mas o fato é que essa postura desagradava a Jesus. Né? E vamos entender essa postura, porque essa postura ela está presente aí em todos esses pontos. Né? Então vamos lá. Primeiro, mais simples, né? Aqueles que gostam dos lugares de honra e ser cumprimentados na praça pública. Né? Isso aí, pessoal, é uma coisa que a gente vive vivendo. Né? Tem gente que está na igreja para ser famoso, que está na igreja para ser poderoso, que está na igreja para ser abraçado por todos. Né? Nessa época do ano, inclusive, tem gente que vai à igreja porque quer ser eleito. Né? Quer fazer a sua propaganda política dentro da igreja. Tem gente que quer fazer propaganda política até dentro da missa. Né? Dentro do culto. Né? Isso aí, pessoal, a gente já bateu muito, já falou muito. Né? A pessoa que quer trazer a visão do mundo para a igreja, quer usar a religião para o seu prazer, para o seu
ganho pessoal, né? Mas assim, tem umas outras coisas que chamam atenção, né? Então, existe aqui uma fala que é assim: ai de vós que sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Por isso, porque essa frase pode não fazer nenhum sentido para nós hoje em dia, né? Mas para o povo daquela época fazia, tá? O povo daquela época considerava que andar por cima de um túmulo era algo terrível, né? Se você fosse um judeu e andasse por cima de um túmulo, você ficava com uma impureza muito grande. Era uma impureza grave, difícil de ser retirada. Está entendendo? Se você fosse um grego e andasse por cima de um túmulo, você recebia uma maldição. Tá? Então, assim, os túmulos, eles eram respeitados e eram sinalizados porque as pessoas tinham medo de andar por cima de um túmulo, né? E aí vem a grande questão. E se tem um túmulo e você não sabe que ali tem um túmulo? Entendem isso? Por exemplo, alguém morreu no descampado, eu fui lá, cavei um buraco, coloquei a pessoa dentro e fechei. Se você caminhasse sobre o túmulo, para aquelas pessoas, você também ficaria impuro. Então, o que ele está dizendo aqui é que as pessoas com essa forma de ver a fé eram túmulos ocultos, eram túmulos que as pessoas pisavam sem saber, porque eram locais onde as pessoas entravam numa situação que acabavam se tornando impuras. Mas Bernardo, ô JR, paz e bem, mas Bernardo, como é possível que alguém se torne impuro praticando a lei? Porque na cabeça dos fariseus e na cabeça de muita gente hoje em dia, se você fizer o que a religião manda, o que o padre manda, o que as pessoas mandam você fazer, você está se tornando puro. E o que Jesus está falando aqui, isso pode não ser verdade. Por incrível que pareça. Vamos entender. Então vamos prestar atenção. Ele recrimina os fariseus porque pagam o dízimo do hortelã, da arruda e das outras ervas. Vamos entender isso. Havia uma regra, a sociedade que Jesus nasceu era uma sociedade essencialmente baseada na agricultura. Na agricultura ele tinha um rebanho, mas estaria dentro da atividade da chamada agricultura, né? Que nada tem a ver com agronegócio, que são as plantações de soja, de trigo gigantescas, né? O que a gente via ali era mais ou menos o que a gente tem hoje da agricultura familiar, né? Do pessoa que tem um sítiozinho, faz as suas plantações, uma boa parte ela usa para si, uma boa parte ela vende para os outros, né? Então era esse tipo de agricultura familiar que nós estamos falando, tá? Talvez houvesse umas plantações maiores, que é o que a gente chama hoje em dia de agroecologia, né? Mas era uma sociedade essencialmente agrícola, tá? Essencialmente agrícola, né? E aí eles pagavam o dízimo. O que é pagar o dízimo? Uma parte da plantação deles, da colheita que eles faziam, eles davam para o templo. E o templo usava aquilo para se sustentar e fazer as suas atividades, né? Mas assim, quase sempre, o que acontecia era o seguinte: o cara ia lá, ele tinha a plantação de trigo dele, a plantação de uva, a plantação, sei lá, de tomate, e tinha umas coisinhas, né, que era hortelã, arruda, né, um repolhozinho, umas ervas.
E as pessoas, normalmente, quando pagavam dízimo das grandes plantações, das coisas que davam uma quantidade de dinheiro. Mas hortelã, que era uma coisa pouca, que não dava quase nada, eles não pegavam lá uma parte do hortelã e dava para o templo. Um fariseu não. Um fariseu separava até a parte de qualquer coisa. Eu plantei 2 pés de pimenta, colhi X coisinha de pimenta, eu vou dar Y para o templo. Eu colhi 3 quilos de hortelã, eu vou dar 600 gramas para a igreja. Era assim. Eles eram assim. Né? E Jesus vira e fala, vocês deveriam praticar isso sem deixar de fazer aquilo. Mas o que nós estamos falando aqui? É que eles se pegam tanto nisso que eles deixam de praticar a justiça e o amor. Né? Vai dizer que vocês não conhecem alguém que chega na igreja, chega no templo, chega no retiro e está pronto para condenar um outro, porque não cumpriu essa ou aquela regra. Entendem isso? Tem um monte de gente que é assim. Né? Eu estou cansado de ver isso. Né? Bernardo, até que horas eu posso entrar na missa e comungar? Né? Bernardo, eu por acidente, eu comi um docinho, um salgado. Eu achei que o salgado era de queijo, mas o homem confundiu, me deu um salgado de carne, e hoje é sexta-feira. Eu violei o preceito da abstinência. O que eu faço? Não é? Tem até um que é pior, que é capaz de sentar na mesa com você num dia, né? Você está ali, pede o seu, sei lá, eu, por exemplo, adoro pedir fígado acebolado. Me vê um fígado acebolado. Aí a pessoa, Bernardo, você não pode pedir fígado acebolado, porque hoje é sexta-feira. As pessoas passam a viver a regra pela regra, sem praticar o amor e a justiça. Entendem isso? Não é o dízimo do hortelã que vai fazer a salvação do fariseu, se o fariseu não se preocupa com o irmão mendigo. Não é o dízimo da arruda que vai salvar o fariseu, se ele ignora a viúva que não tem filhos. Não é o dízimo das outras ervas que vão salvar o fariseu se ele não recebe o imigrante em casa. Se você não pratica o amor e a justiça, você deixou de fazer uma parte do que é necessário para você encontrar a salvação. Se você deixou de praticar o amor e a justiça, a lei não é suficiente. Se você pratica a lei, mas não tem a dimensão do amor e da justiça, tudo o que você fez perdeu sentido. Não é? Se você faz um jejum e uma abstinência fantástica na sexta-feira, glória a Deus, que bom, mas você naquela sexta-feira deixou de ajudar um irmão que estava muito perturbado. Você tinha um irmão muito perturbado que lhe chamou para conversar e você ignorou ele, porque você estava ansioso demais, achava que se fosse conversar com ele ia acabar comendo alguma coisa e ia violar o seu jejum. Então não vou conversar com ele para não violar o meu jejum. Meu amigo, vai conversar com ele, viola o teu jejum e vai ser melhor, né? Fora os ensinamentos de certos grupos que colocam medo nos fiéis. Perfeito, Algarte, mas isso
vai cair aqui no mestre da lei, né? Eu ia falar disso. Mas a sua colocação é perfeita, né? Tem um pessoal que é o seguinte, né? Para algumas pessoas, o nosso destino é o inferno. Né? Se a gente der muita sorte, se a gente for muito bom, a gente vai amargar 3.000 anos no purgatório. Né? E não sei se vocês já viram, né? Tem um pessoal que, pelo amor de Deus, né? Tem gente que chega a dizer, por exemplo, que um homem não pode ir a uma piscina se na piscina tiver mulheres. Né? Tem pessoas que falam que se você, para cada vez que você quebra um jejum, são 7 anos de purgatório. Quer dizer que deve ter gente aí que vai terminar o ano devendo uns 3 séculos de purgatório, se bobear. Né? Por quê? Porque eles caem na categoria do mestre da lei, que coloca sobre os homens cargas insuportáveis, mas eles mesmos não tocam nessas cargas nem com um dedo. Pessoal, eu fico horrorizado com que eu vejo algumas pessoas falarem, às vezes. Né? Eu me lembro de uma... Vixe, tô ferrado. Mas tem gente que é assim, o Algarte, tem gente que é impressionante. Né? Eu conheço um caso de uma pessoa que estava comendo carne numa sexta-feira. O fiel virou para mim e falou assim: Bernardo, olha lá, fulano está comendo carne na sexta-feira. Isso aí não vai ter jeito, é não sei quantos anos de inferno, de purgatório. Aí eu olhei para ele e falei assim: já pensou que ele pode estar com uma anemia grave? O médico mandou ele comer carne? Ah, Bernardo, ele está doente? Não, eu não sei se ele está doente ou não. Mas você já pensou que isso pode acontecer? Né, pessoal? A gente tem que entender que a gente tem que parar de ter uma pretensão. Eu até que eu uso esse termo, pretensão religiosa. Eu tenho que parar de achar que eu sei o que é o caminho de salvação para você. Eu tenho que parar de achar que eu sei o que é o certo para você fazer. Eu posso dar o meu conselho, eu posso dar a minha opinião, eu posso ter a minha forma de ver a religião. Mas eu não posso garantir que uma outra forma esteja errada ou que ela esteja certa. Né? Eu me lembro, vocês sabem que eu dou aula no mestrado, né? E teve uma vez que eu saí, depois do mestrado, tinha dado aula sexta-noite, né? O pessoal: Bernardo, vamos ali, professor, comer uma coisinha? Tá, vamos. Eu fui lá comer uma coisinha. Aí conversa vai, conversa vem, uma aluna. Sabe, eu fiquei impressionada naquele dia que o senhor se apresentou e o senhor disse assim: meu nome é Bernardo. Aliás, meu nome é Diácono Bernardo, porque eu sou diácono da igreja. E eu fiquei impressionada de ver um homem da ciência, um homem sério, crítico e tal, religioso. Aí a gente entrou nessa conversa. E quando a gente estava saindo, ela olhou para mim: eu tô perdida porque eu tô afastada da igreja, eu não tô mais numa vida correta, eu não sei, eu acho que eu não tenho mais salvação. Eu olhei para ela assim, sabe, eu fiquei até assustado, sabe, porque uma pessoa jovem pensando assim, a gente fica meio assustado. Eu virei para ela, olhei assim: olha, fulana, não vou falar o nome dela, fulana, aproveita. Você está num momento fantástico, porque domingo agora foi o primeiro domingo da quaresma. Aproveita e volta. Mas o que eu faço? Faz um propósito, você vai na missa todo domingo. Todos os domingos da quaresma você vai na missa. Ah, Bernardo, mas eu já perdi o primeiro domingo. Esquece, Deus não é contador. Vai em todos os domingos a partir de hoje.
Vai lá na missa. Ah, mas eu tenho que comungar, eu estou cheio de pecado. Não, não. Vai na missa, só faz isso. Sabe, pessoal, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que ouviram eu dar esse conselho, se havia ali algumas, ou se alguns colegas meus, padres ou diáconos, ouvissem eu dando esse conselho, iriam dizer que eu estava errado, que não podia pedir tão pouco a uma pessoa, que era pouquíssimo, que isso não resolvia nada. Prefiro dar esmola ou um bom conselho que abstinência. Eu acho que é melhor. Eu acho. Eu também prefiro, Fernando, eu acho que é muito melhor. Tá? Eu tenho certeza que muitos que ouviram eu dar esse conselho para essa moça, para eu dar esse propósito quaresmal para essa moça, me criticaram. Porque eu pedi muito pouco para ela. Eu falei isso para ela, e muitos devem ter olhado para mim e falar, Bernardo, isso não serve para nada. Se ela não comungar, se ela não fizer uma confissão, se ela não fizer uma vida reta de oração, seguindo as regras, ela não tem salvação. Tenho certeza. Sabe o que aconteceu, pessoal? Eu vou contar o que aconteceu. Ela foi em vários domingos. Ela não foi nos domingos da quaresma, ela acabou indo em vários domingos. Uns 3, 4 meses depois, ela olhou para mim e falou assim, Bernardo, posso me confessar com você? Eu falei assim, olha, poder você pode, mas o ideal era você procurar o padre, porque o padre pode absolver os seus pecados, eu não. Né? Se você quiser, arruma um padre bom para você. Arrumei um padre bom para ela. Né? Arrumei um padre assim, que tem um coração largo, que ia ouvir ela e acolhê-la sem dar uma carga grande, porque ela não pode receber, a alma dela está muito ferida, está muito frágilzinha. A gente não pode pôr uma carga insuportável como os mestres da lei fazem. Então a gente pegou lá, recebeu, né? Aí depois ela quis comungar, depois ela me procurou porque ela queria casar. Essa moça está com uma vida toda arrumada agora. Será que se naquele primeiro momento eu tivesse imposto a ela uma carga muito pesada, ela aguentaria? Será que se eu tivesse dito para ela, menina, desse jeito, olha, se você morrer antes disso aí, não vai ter salvação, você vai para o inferno mesmo, hein? Você tem que fazer isso, aquilo outro, você confessa correndo, hein? Faz um exame de consciência minucioso, porque se você esquecer um pecado, você está no inferno. Se eu fizesse isso, será que ela ia? Não é? É nesse sentido que você volta a ser um túmulo oculto. Porque se você às vezes coloca uma carga muito grande na pessoa, ela não consegue seguir adiante e ela não volta. Ela não volta pelo caminho. E nós somos aqueles que caminhamos com Jesus. E se nós caminhamos com Jesus, às vezes a gente vai ter que parar, sair do caminho para encontrar um irmão, uma irmã que está fora do caminho. A gente vai ter que parar e talvez andar para trás, para pegar alguém que ficou para trás e trazer de volta. Mas nunca a gente vai conseguir isso se a gente tiver a pretensão de dizer que só nós sabemos como segue Jesus. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Eu acho que é uma colocação muito boa do Algart, né? É preferível dar esmola, um bom conselho, do que fazer abstinência. Pessoal, eu tenho certeza que vocês agradam muito mais a Deus se em vez de vocês fazerem uma abstinência, hoje eu não vou comer carne, eu vou comer salmão. Hoje eu não vou comer carne, vou comer lagosta. Lagosta, hoje é lagosta. Né? Eu vou fazer uma abstinência de carne, mas eu vou no melhor restaurante japonês da região para eu me fartar de comida japonesa. Eu não sei que abstinência é essa. Tá? Isso aí para mim não vale nada. Mas isso é a minha opinião.
Tá? Pode ser que para alguns valha. Mas, sinceramente, eu acho que é o conselho que Cristo deu aqui. Pratica o amor e a justiça. Segue a lei, mas você tem que seguir o amor e a justiça. E eu garanto que Deus vai ficar muito mais feliz com você se, em vez de você fazer uma abstinência, fazer um jejum numa sexta-feira, você dá um prato de comida para um pobre. Né? Ou manda fazer na padaria 2, 3 sanduíches, coloca lá 2, 3 sucos de laranja, ou sei lá, mate, uma coisa para beber e dá para os pobres que tem ali. Você vai deixar eles muito mais felizes. Pois ficar sem carne é fácil. Quero ver doar para quem precisa. Exatamente, eu acho que é por aí mesmo. Mas é por isso, o Algarte, que Jesus critica isso. É fácil você pagar o dízimo da hortelã, da arruda, das outras ervas. Isso aí é fácil. Praticar o amor e a justiça que é difícil pra caramba. Principalmente se a pessoa não é o modelo que você está acostumado a conviver, né? Tá entendendo? Aí é que é difícil, muito difícil. Né? Por isso que a gente não pode ter essa pretensão religiosa, entendeu? De necessariamente dizer que se não for assim, não serve. Né? A gente sabe o que Jesus manda a gente falar. Fora isso, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando. E, acima de tudo, antes de julgar qualquer um, nós temos que entender o que a pessoa está passando, o que ela está vivendo. Bom, vou me despedir de vocês. Né? Assim que acabar, eu vou subir para o IGTV, né? E depois vai para o YouTube. Amanhã, 15h30, a gente se vê de novo. Né? Sábado, nós estaremos fazendo a 200ª live. Né? Passa para todo mundo aí, eu não sei nem qual é o assunto, mas a gente vai fazer uma bem legal. Porque não é todo dia que a gente faz 200 lives. Né? Vou deixar com vocês, deixando a minha bênção. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifique, Senhor, com a vossa vida. Exerça o amor e a justiça. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se proteja. Todos usem máscara. Isso vai passar. E nós vamos poder conviver normalmente de novo. Um abração. Tá? Deus está sempre com vocês. Tchau, tchau.